Feito essa parte inicial, mais teórica, nós passamos a observar alguns resultados numéricos referentes à circunferência. Imagina, por exemplo, uma situação como essa. Eu estou aqui com uma circunferência, dentro dela tenho desenhado alguns triângulos ou polígonos, e eu preciso saber informações sobre essas medidas, por exemplo, de ângulos e lados dessas figuras. Existe alguma maneira de eu usar a circunferência ou as medidas da circunferência para dizer algo sobre as medidas dessas figuras internas? Às vezes eu preciso saber os ângulos desses triângulos, ou às vezes eu preciso encontrar uma relação entre as medidas dos lados desse triângulo. Eu posso usar a circunferência como referência para fazer isso? Posso. Existem algumas propriedades, alguns tipos de medidas que nós vamos conseguir fazer utilizando a circunferência como referência para conseguir encontrar e dizer algo sobre figuras que têm internas a ela. Mas para isso você precisa treinar e entender como funcionam essas propriedades da circunferência, ainda mais quando relacionado com outras figuras. E por isso eu separei aqui de alguns teoremas, aparece separado nas apostilas, na verdade, em teoremas, e algumas propriedades de arcos e ângulos. Eu vou começar falando sobre arcos e ângulos. Imagina, eu consigo, na circunferência, como eu disse, a circunferência possui arcos, que são essas medidas aqui que estão pedaços da própria circunferência, e arcos eles são medidos em graus, assim como os ângulos. Eles são medidos também de 0 a 360 graus, assim como os ângulos são medidos de 0 a 360 graus. Posso medi-los também em radianos, se for necessário, mas aqui na parte de geometria plana, costuma-se não usar muito radianos. Radianos é uma medida mais relacionada, mais utilizada quando estamos trabalhando com trigonometria. E existem diversos ângulos. Os ângulos normalmente vão ser marcados aqui internos ou externos à circunferência. E nós vamos querer, na verdade, relacionar o tamanho desses ângulos com o tamanho dos arcos, aos quais nós podemos observar aqui. E por quê? Porque às vezes eu vou saber calcular o tamanho de um arco, mas não vou saber calcular o tamanho do ângulo diretamente. E se eu tiver alguma relação matemática, no caso algumas fórmulas, que possam me ajudar a, através da medida de um, encontrar a medida do outro, isso vai ser bom para mim, para eu trabalhar nos problemas. O primeiro ângulo aqui importante em circunferência é o que nós chamamos de ângulo central, que é esse ângulo que possui dois pontos na própria circunferência, e o vértice principal dele aqui é no centro da circunferência. O ângulo central ele possui a mesma medida do arco formado por ele aqui na circunferência. Então, o ângulo central, alfa, vai ter o mesmo tamanho do arco AB ali na circunferência. Um outro tipo de ângulo é o que nós chamamos de ângulo inscrito, que é quando eu tenho um ângulo formado por dois pontos em cima da circunferência e o terceiro ponto também na circunferência, aqui interno dela. A medida desse ângulo vai ser sempre metade da medida desse arco. Então eu tenho aqui o ângulo alfa e a medida dele vai equivaler a metade da medida do arco AB aqui. Outro ângulo importante é o ângulo de segmento, quando eu tenho uma corda aqui dentro da circunferência e uma reta ou segmento tangente passando por fora da circunferência, eu gero esse ângulo aqui entre esse segmento tangente e a corda interna da circunferência. Esse ângulo também vai equivaler a metade do valor desse arco aqui, ó, formado pela corda, pelos dois pontos da corda. Então vai ser também AB dividido por 2. Um quarto tipo de ângulo quarto e quinto é o que nós chamamos de ângulos excêntricos, ou seja, cujo vértice deles não estão no centro da circunferência, estão fora. Porém, eu tenho os excêntricos internos ou interiores e os excêntricos externos ou exteriores. O excêntrico interno é quando eu tenho duas cordas aqui dentro da circunferência que não estão passando pelo centro
eu vou gerar esses tipos de ângulo aqui. Vou pegar um só deles como referência. O ângulo alfa, nesse caso aqui, ele sempre vai ser a média entre o AB, que é esse ângulo aqui, e o CD, que é o do outro lado. Ou seja, a média seria AB mais CD. Tô falando de arcos, tá, gente? Aqui ficou meio reto. Sobre 2, a média entre eles. Ou seja, a soma dividido por 2 desse mais esse. E os excêntricos externos, que são de três tipos, porém o jeito de calcular eles é o mesmo. Eu estou aqui quando o excêntrico externo são ângulos que estão gerados aqui fora da circunferência. E eles vão ser criados quando eu estiver com duas retas secantes, como são nesse caso aqui, secantes, ou uma secante e uma tangente, ou por duas retas tangentes. Eu sempre vou calcular a medida desses ângulos fazendo a seguinte forma, a seguinte relação. Vocês viram que para facilitar, eu coloquei aqui, chamei um arco de A e o outro de B, em todos os casos. Para calcular os valores desse tipo de ângulo aqui, eu sempre vou pegar o maior arco menos o menor dividido por 2. No caso aqui, eu sempre coloquei o A como sendo o maior, então fica sempre A menos B sobre 2. Eu sempre vou calcular o valor de um ângulo excêntrico externo ou exterior dessa forma.